Gente bonita, mestre Leider aqui falando. Hoje eu quero fazer umas observações que eu venho devendo para vocês já há algum tempo. Nós acabamos, às vezes até sem querer, gastando muito tempo com análise geopolítica que na verdade fala sobre a guerra. Você tem curso, não iminente, em curso, estamos em guerra. E aí, por conta disso, a gente acaba falando mais de Estados Unidos, de Rússia, de China e de Índia, mais do que de outros lugares, né? Principalmente China, Estados Unidos e Rússia, para ser honesto. E isso acaba, eu não diria enviesando, mas prejudicando a análise de uma conjuntura um pouco mais global. Então, hoje, eu quero falar, claro que a gente acaba falando de outras nações, mas eu quero centrar a análise em dois países do sul global, né? A saber, a Índia e a China. Vamos considerar a China como parte do sul global. Vamos chamar de mundo multipolar, para sermos epistemologicamente mais precisos. Isso vamos chamar de mundo multipolar, ou novo mundo multipolar. Então vamos nos centrar em China e Índia de um lado, e do outro em Canadá e Austrália. Mas por que essa escolha em primeiro lugar? Bom, essas quatro nações são semicontinentais, certo? O Canadá pelo tamanho, a Austrália também pelo tamanho, a Rússia pelo tamanho. A Rússia é maior do que 4 continentes do mundo. A Rússia é maior do que a América do Sul, maior que a Antártica, maior que a Europa e maior que a Oceania. Então, a Rússia seria per si um continente. A China é enorme e tem uma população gigantesca, de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a Índia, bom, ela é a 7ª nação mais extensa do mundo. Ela é metade da Austrália, vamos colocar assim. Isso pode não parecer tanta coisa, mas tem 1 bilhão e 450 milhões de habitantes, é o país mais populoso do mundo, e fala-se lá centenas de idiomas de 4 grandes grupos étnicos, várias religiões e tradições culturais. Então, ela per si é um mundo, pelo menos 2 vezes maior que a Europa, certo? E, bom, então se nós temos China e Índia, juntos eles têm o quê? 35% da população humana. 35% da população humana. 7 em cada 20 seres humanos são chineses ou indianos. Bom, e se você soma a Austrália com o Canadá, você tem uma população muito pequena e territórios enormes. Então, essa vai ser a base da nossa análise. Eu quero começar fazendo uma comparação. Acho que a primeira comparação é a respeito do PIB, né, o Produto Interno Bruto. Vamos usar como métrica não cambial, porque o câmbio é uma farsa, né? Vamos lá, a paridade do poder de compra. Nesse critério, a China é de longe, desde 2016, portanto há 8 anos, a maior economia do mundo. Tem um PIB previsto pelo FMI, tá, gente? Não é pelo Partido Comunista Chinês, não. De 35,3 trilhões de dólares. A terceira economia do mundo, com um PIB de mais de 14,5 trilhões de dólares, metade já dos Estados Unidos, é a Índia. Então são nações que somadas têm um PIB de quase 50 trilhões de dólares, o que é mais de 2 vezes a soma da riqueza de todos os países europeus. Entenderam? China e Índia, o PIB deles, por paridade de poder de compra, é mais que o dobro do PIB de todos os países europeus. Agora vamos mostrar Austrália e Canadá. Canadá é a 16ª economia do mundo. Tem um PIB de 2,4 trilhões, 2,5 trilhões de dólares, 2,5 trilhões de dólares. E a Austrália, cerca de 1,8 trilhões de dólares. Juntos, a economia deles é mais ou menos a do Brasil. Você soma Austrália e Canadá, você tem um PIB muito parecido com o PIB brasileiro, que é a 8ª economia do mundo.
certo? 4,3 trilhões de dólares. Isso é importante porque a riqueza dos países importa, certo? Só para referenciar o futuro, para país que a gente vai acabar citando, o PIB do Japão, no mesmo critério, 6,7 trilhões de dólares, faz o Japão a quarta economia do mundo. O PIB da Rússia, 5,5 trilhões de dólares, resumidamente, faz da Rússia a sexta economia do mundo. O PIB da Indonésia, também vamos citar, 4,7 trilhões de dólares, faz do país a sétima economia do mundo. O PIB do Reino Unido, um pouco mais de 4 trilhões de dólares. E o PIB da França, cerca de 4 trilhões de dólares. E da Alemanha, a Alemanha não importa. A Alemanha é um anão geopolítico, certo? A Alemanha é um anão geopolítico, é um chihuahua geopolítico estritamente subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Então, é um país do qual a gente não compensa perder muito tempo falando. Deixa eu mostrar outros indicadores importantes antes da gente continuar. Voltemos aos mapas. Eu gostaria de chamar a atenção primeiro para a Índia. A Índia tem planos de ser uma super economia e tal, rivalizar com a China, mas a Índia tem alguns problemas estruturais muito sérios. Uma desigualdade social que vai impedir a expansão do mercado consumidor interno, né? Bom, mas muitos países asiáticos se tornarão ricos atendendo ao mercado consumidor externo. Por que a Índia não poderia fazer isso? Por isso que vocês estão vendo aqui, mares rasos. Estão vendo? Vocês devem, a não ser que vocês estejam na Lua, ter visto a realização de uma previsão que nós fizemos. Só um momento. A previsão que nós fizemos quando os Estados Unidos falaram que ia fazer um porto provisório em Gaza é que não ia dar certo. E não ia dar certo por um motivo simples: a profundidade da água do mar. O litoral de Gaza é muito raso, muito raso. Tá vendo? Muito raso. Não tem jeito de fazer um porto em águas tão rasas. Mas era só ter estudado a história. Gaza fica num local extraordinário entre o Egito e a região da Crescente Fértil, tá certo? Essas áreas mantêm contato, inclusive comercial, há mais de 10 mil anos, e ainda tem daqui para cá e as civilizações que se desenvolveram na bacia do Mediterrâneo. Ora, se ao longo de 6, 7, 8, 10 mil anos ninguém nunca fez um porto em Gaza, é porque ou não era uma boa ideia ou não era possível. É uma ótima ideia, porque está entre, olha só, Anatólia, Grécia, Roma, Cartago, sabe, na antiguidade, contra Pérsia, as civilizações da Mesopotâmia, as civilizações levantinas, o Egito. Então a localização é ótima, a ideia é ótima. Se ninguém nunca fez, então o problema não é a ideia, o problema é a execuibilidade, ou seja, as águas rasas, o porto. Os Estados Unidos desperdiçaram dinheiro. Se tivesse contratado um geógrafo, ele falaria: não dá. E aí a gente pode voltar para a Índia. O grande problema da Índia é que ela também tem águas rasas. O litoral da Índia, com a única exceção que nós achamos aqui, ó, no delta do Godavari, certo? Nós achamos uma exceção no delta. Nós passamos um tempão olhando a profundidade das águas costeiras do litoral indiano, e a única região que nós achamos que poderia ter um porto de água profunda foi nessa região aqui, ó, ao largo da costa dessa tal Hope Island, forma de uma baía entre essa cidade aqui chamada Upada e essa ilha chamada Hope Island, que fica
a leste de Kakinada, certo? Essa é a única região de toda a Índia. Nós andamos via Google, que seja, mas todo o litoral do país, para achar um lugar para porto de água profunda, só achamos esse lugar. E não existe porto desse lugar. Então, o fato é que para a Índia se dedicar ao comércio externo, bom, em teoria ela precisaria de portos de água profunda. A China tem muitos desses portos. Não é à toa que 6 dos 10 maiores portos do mundo estão na República Popular da China. Não só um enorme volume de comércio exterior, uma grande produção industrial e uma necessidade também muito grande de importação de recursos naturais e energéticos, como também águas profundas para fazer portos. A Índia não tem. Então a Índia dependeria, o Paquistão também não tem. Qual que é o país mais próximo que tem essas condições? O Irã. O Irã, certo? O famoso porto de Chandahar no Irã é a opção que a Índia teria. Mas para isso, além de ter que contar com a boa vontade do Paquistão, porque, né, não tem jeito de você passar daqui para cá por água. Se tivesse jeito, faria logo um porto direto na Índia. Você precisa de uma ferrovia que conecte a Índia com o Irã. Mas aí o Paquistão está no meio. Então tem que normalizar as relações com o Paquistão. E outra coisa, a Índia não faz parte da iniciativa Cinturão Estrada. Então a Índia também tem que normalizar as relações com a China. Porque, a bem da verdade, apesar de ter uma malha ferroviária muito extensa, ela não é de alta velocidade, como é o caso da China. A Índia, assim como os Estados Unidos, não tem uma rede ferroviária de alta velocidade. A rede ferroviária de alta velocidade na China cobre mais de 42 mil quilômetros, ou seja, mais que o suficiente para dar uma volta inteira na Terra. E isso facilita enormemente a circulação de produtos. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, em termos de logística. A China tem uma enorme rede de trens de alta velocidade, uma rede hidroviária magnífica, desde a época da dinastia Han, desde a dinastia anterior, a Qin. A China pode chegar na Europa muito mais rápido por terra do que por água, ainda mais agora que os Houthis bloquearam o canal, o Estreito de Bab el-Mandeb, que não bloquearam para os chineses, nem para os russos, mas para o mundo ocidental está bloqueado. Então esse é Bab el-Mandeb, bloqueado pelos Houthis, certo? Bab el-Mandeb está bloqueado pelos Houthis. Para chegar na Europa é muito mais rápido terra do que mar, ainda mais se tiver aqui. Olha só, gente, vamos fazer uma simulação aqui só para vocês verem o que eu estou falando. Vamos pegar uma cidade famosa, um porto imenso na China, né? Xangai. Isso aqui é Xangai. Vou até mostrar para vocês, tanto que o porto de lá é extraordinário, tanto que ele é imenso. Olha lá, ó. O porto de Xangai é gigantesco. Tem o aeroporto de Xangai e tal, infraestrutura, modernidade, não sei o que mais. Vamos tentar chegar mais perto ainda. Tentar ver o porto aqui para vocês, só um momento. Oh, mas que dificuldade. Aqui o porto de Xangai, o tanto que ele é enorme. Ele começa aqui, tá vendo? Se estende dezenas de quilômetros. O porto de Xangai se estende. Você tem um porto excepcional de águas profundas, vários portos ao longo do litoral chinês, conectados entre si não só pelo mar, mas por uma extensa rede de trens de alta velocidade. A China tem isso, o Japão tem isso, a Coreia tem isso, só que a Índia não tem. Então fica muito difícil a Índia conseguir competitividade internacional se ela não tem portos de água profunda. A verdade é essa, certo? Precisa de uma rede ferroviária que conecte a Índia via terra as regiões produtoras de recursos naturais e energéticos do Oriente Médio e as regiões consumidoras de produtos industriais, principalmente da África. Porque tem uma regra interessante da economia que diz mais ou menos o seguinte: os países industrializados normalmente têm populações envelhecidas. Eles produzem e exportam bens de capital
e produtos industriais para nações mais jovens, tipo as da África, né? Nações mais jovens, que essas sim vão exportar recursos naturais e energéticos e importar produtos industrializados. A Índia, gente, ela está muito perto da África, mas muito mais perto que a China aqui, ó. Isso é Socotra na África, olha a distância que está, certo? Olha a distância que está de Mumbai. Perfeito? África, Mumbai, está muito próximo. A Índia tem na África um potencial de comércio extraordinário, só que não tem meios de transporte que conectam as grandes cidades indianas às regiões produtoras de recursos naturais do continente africano. Aí você pode falar, mas a China, bom, a China tem por mar, e a China está construindo ferrovias, né, em todo o continente africano. O que a China precisava mesmo, olha a distância que é da China, do extremo oeste da China, a essa região aqui importante, do chifre da África e norte da África. É perto. É perto. Se você conseguir, porque se você vai para o mar, é longe, ó. É longe. Mas se faz uma rede de trens de alta velocidade, você conecta a China com a África. E aí, como se diz em Goiás, acabou o mundo. Só que veja só, por que isso não é feito? Porque o Estado de Israel não permite. Quando eu digo em minhas análises que o Estado de Israel é um problema chinês, é sobre isso que eu falo. Tá vendo? O Negueb, essa área aqui, ó, essa metade sul do Estado de Israel. O Negueb é uma cunha, no jargão militar, é uma cunha que impede a conexão entre Ásia e África. A China não pode fazer uma rede de alta velocidade conectando os dois continentes, porque o Negueb pertence a Israel e não era para pertencer. O Negueb sequer é habitado por palestinos. Os habitantes originais do Negueb eram árabes beduínos, não palestinos. E aqui virtualmente não tinha judeu. Por que os Estados Unidos, quando criaram o Estado de Israel, fizeram questão de colocar o Negueb como parte do Estado de Israel? Por que eles fizeram tanta questão? No momento, para impedir a conexão entre Europa e principalmente União Soviética com a África. Tornava-se impossível a conexão entre União Soviética e África por terra por causa do Negueb pertencer a Israel. Hoje não existe União Soviética, mas esse papel estratégico deletério do Negueb continua existindo. Porque se agora ele não serve mais para impedir a conexão entre a União Soviética e a África, porque a União Soviética não existe, ele continua sendo importante porque impede a conexão entre China e África. Só que ele não é importante apenas para a China. A Índia está mais próxima ainda. Então, a Índia não consegue perceber que, do ponto de vista estratégico, o Negueb impede o próprio desenvolvimento. Por que ela não consegue perceber? Porque ela não tem uma rede de trens de alta velocidade, nem dentro do próprio país, quanto mais conectando as principais cidades do país com as principais cidades do Oriente Médio e da África. Então, o grande gargalo da economia indiana é exatamente a infraestrutura logística de transporte. A Índia tem uma capacidade energética extraordinária, ela desenvolve muito usina termoelétrica nuclear, né? Não só a base de urânio, como recentemente também de tório. É uma potência tecnológica, a Índia conseguiu chegar aqui, ó. Gente, para vocês verem o tamanho do absurdo. A Índia, eu não estou achando a Lua aqui, mas a Índia chegou na Lua, mas não conseguiu chegar na África, certo? Vocês entendem isso? A Índia chegou no polo sul da Lua. Parabéns para a Índia, cara, que conquista extraordinária. Mas ela não chega no Oriente Médio, ela não chega na África. Então a Índia tem que compreender quais são suas prioridades geopolíticas. As prioridades geopolíticas da Índia se assentam no sul global, numa nova ordem multipolar, porque ela está muito próxima da Rússia, ela está próxima do Irã, ela está do lado da China. Só que ela não tem ferrovia para conectar esses países com ela própria. Nem a vasta produção industrial que a Índia pode ter no futuro, com a gigantesca necessidade de produtos industriais da África. A população da África é mais ou menos igual à da Índia, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes.
Esse mercado não é acessível para a Índia de maneira plena, porque, número um, diferente da China, ela não tem grandes portos de águas profundas. E número dois, assim como a China, ela não consegue fazer uma conexão rodoferroviária com o continente africano. Mas o responsável por isso é o Estado de Israel. É um problema que pode ser corrigido. Certo? É um problema que pode ser corrigido. Não estamos entrando no mérito dos meios, mas é uma questão que pode ser corrigida. Facilitaria enormemente a vida tanto da China quanto da Índia, quanto, sobretudo, da África. Retiraria por completo a África da órbita geopolítica da Europa. E dos Estados Unidos ela nunca esteve, estaria menos ainda. Provavelmente é por isso que a Europa, os Estados Unidos apoiam tanto o Estado de Israel. As pessoas, claro, existe tal fundamento religioso, fundamento civilizacional e um punhado de coisas, mas a grande razão pela qual o Ocidente apoia de maneira doentia o Estado de Israel é exatamente porque ele é a única coisa que impede China e Índia de terem acesso completo ao continente africano, que é o último baluarte imperialista tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, ou seja, do Ocidente. O único continente que o Ocidente ainda pode modernamente neocolonizar, e aqui nós estamos vendo o caso da República Democrática do Congo, né, que é dramático. Europa, Estados Unidos e Israel patrocinam o regime ruandês para tocar o terror, para produzir o inferno em Kivu Norte e Kivu Sul. Certo? Agora, houvesse conexão entre Rússia, Índia, China com a África por via terrestre, ou seja, não fosse a existência do Negueb como parte do Estado de Israel, a situação tanto desses três países, a África não precisa de caridade de ninguém. A África precisa de investimento, de justiça. E é o que tem sido negado pelo controle israelense do Negueb. Então esse é um problema geopolítico muito grande. Certo? Então, gente, eu sei que nós começamos originalmente falando de Austrália e Canadá, que se apoiam em Estados Unidos, em Europa, como se ainda fossem colônias, ignorando os grandes vizinhos que tem na Ásia, no Oriente Médio, na Índia e na China. Só que, no caso da China, realmente trata-se de ignorar as possibilidades de comércio. No caso da Índia, não. Porque essas possibilidades, na prática, não existem. Repetindo, a Índia não tem portos de água profunda, a Índia não tem rede de trem-bala, a Índia não tem conexão rodoferroviária com os vizinhos do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da África. Podemos dizer que a Índia é vizinha da África, aqui, ó. Índia, África, Índia, África, Índia, Oriente Médio, Índia, Sudeste Asiático. Aqui mora mais de 500 milhão de pessoas, aqui mora 1,5 bilhão de pessoas, aqui mora outro bilhão de pessoas. São 2 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões de pessoas que vivem entre a África, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Essas pessoas estão alijadas da Índia, e a Índia está alijada delas, porque não tem portos de água profunda. É uma questão econômica? Sim, mas também é uma questão geográfica. Como a Índia poderia resolver esse problema? Bom, ela poderia fazer um porto de águas profundas, no único lugar que ela pode, nessa ilha Hope. Hope é Esperança, né? Nessa ilha Hope, nessa cidade de Kalinada, certo? Essa região aqui de Coringa. Poderia fazer o porto de águas profundas, mas ela precisa de mais do que isso. Ela precisa de muito mais que isso. Um só porto não adianta. Com uma economia realmente integrada ao mundo, um só porto não resolve. Ajuda é um primeiro passo importante. Mas já que pode ser difícil vencer essa questão geográfica dos mares rasos, ela precisa de interconexão ferroviária. A China entendeu que a conexão ferroviária acaba sendo melhor que a hidroviária. Porque, imagina que você vai de Xangai, Xangai até Roterdã. Demora.
passa por uma série de passagens controladas pelos Estados Unidos, Málaga, Singapura, né? Demora. Agora, se você tem uma ferrovia de alta velocidade, China, Roterdã, Xangai, Roterdã, muito mais rápido, muito mais econômico, muito mais interessante. Só que vamos novamente retornar ao ponto. A Índia nem tem a geografia favorável da China, que possibilita a construção de portos em águas profundas, nem tem redes ferroviárias que conectem o país às regiões vizinhas. Então não é que a Índia não aproveita esse potencial enorme porque não quer, é porque não pode. Essa que é a questão, porque não pode. Então esse é o gargalo geopolítico da Índia. Certo? A Índia precisa de ótimas relações com todos os seus vizinhos. Não dá para ficar isolada do mundo economicamente, porque tem relações ruins com o Paquistão e tem relações ruins com a China. Senta e conversa, resolve. Senta, conversa e resolve. É bom para todo mundo, é bom para a China, é bom para a Índia, é bom para o Paquistão, é bom para a Ásia Central, é bom para o Sudeste Asiático, o planeta inteiro ganha. Só não ganha quem patrocina o dissenso, no caso dos Estados Unidos da América. Certo? Por quê? Não é quando a Índia acordar, é quando a Índia tiver condições de transportar suas mercadorias e importar mercadorias da África, tanto a Índia quanto a África se tornarão potências econômicas globais e se libertarão de maneira definitiva da Europa e do Ocidente. Logo, esse é um ponto que eu reitero, Israel tem que ser solucionado. Uma solução tem que ser dada no Estado de Israel. Certo? O atual regime, o regime israelense, não tem como ele melhorar. Ele existe há 76 anos e sempre foi isso. É bobagem acreditar que esse Estado criado em 1948 vai de uma hora para outra mudar completamente a sua lógica e falar: China, Rússia, Índia, usem meu território e negociem com a África. Prosperem. Israel não vai fazer isso. Outra solução tem que ser buscada. E não adianta essa solução mágica. Acho que está claro qual que é a solução. Então, se por um lado a nossa conversa sobre a Austrália foi curta, o país é pequeno, quase todo ele está no anecúmeno, dominado por solos extremamente... Gente, isso é deserto. Deixa eu mostrar para vocês, isso é deserto. Solos extremamente secos. Mal e mal tem canguru nessa jossa. Certo? Olha só. Deserto. A Austrália parece mais a Lua. Não é um problema que ela vai resolver. Assim como o Canadá, bom, é gelo. O limite desses dois países é dado pelo anecúmeno, por uma questão geográfica. E o que eu quero destacar é que a Índia também tem esse problema geográfico. No caso, um litoral muito raso, mas diferente do Canadá, pobrezinho, que só faz fronteira com os Estados Unidos, e diferente da Austrália, que é cercada por mares por todos os lugares, a Índia não. A Índia fica na encruzilhada do mundo. China, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio. Era só a Índia fazer conexões via terra, mas para isso ela precisa de melhores relações. Então as relações geopolíticas, elas interferem enormemente na economia política, nas possibilidades de desenvolvimento futuro de um país. A China soube aproveitar, mas enquanto ela não remover o problema representado pelo Negev, ela não vai alcançar de verdade a África. A Índia sequer está nesse ponto, porque ela não consegue relações nem com seus vizinhos mais próximos. Ela tem problemas enormes para resolver internamente, em termos de infraestrutura e logística de transporte. Eu entendo porque a Índia foi para a Lua. Mas a Índia, em algum momento, vai ter que começar a pensar em ir para a Terra. Ir para a Península Arábica, ir para a Ásia Central, ir para o Oriente Médio, ir para o Sudeste Asiático, ir para a China, ir para o mundo. E isso vai ser feito por causa das mesmas questões geográficas que prejudicam
a Austrália e o Canadá, isso vai ser feito quando a geografia natural for vencida. A geografia natural que prejudica a Índia, nós já falamos, litoral muito raso. Como ela vence? Não tem jeito, vai ter que ser ferrovia. Então, a Índia precisa, e urgentemente, de um programa de desenvolvimento ferroviário e conexão via terra internacional, se ela quiser realmente ser uma grande potência e não quiser esbarrar nas paredes limitantes das próprias características geográficas. Correto? Então, em resumo, por que quase ninguém fala da Austrália e do Canadá? Porque são isolados pela própria geografia. E em segundo lugar, por que a Índia ainda não é uma superpotência? Porque está isolado pelas próprias características geográficas, assim como a Austrália e o Canadá. Reitero, tem solução? Claro que tem solução. Conexão ferroviária, melhores relações com os vizinhos. Correto? Então é isso. Tenham todos uma boa tarde, fiquem muito bem.